pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez é o Thiago. Hoje nós vamos tratar do escoamento interno em dutos e tubulações. É um conteúdo muito importante, muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiramente, quando nós trabalhamos com escoamento interno, geralmente nós estamos interessados em determinar a queda de pressão ou a perda de carga. Esses parâmetros são muito importantes porque, por exemplo, a partir do conhecimento desses parâmetros, nós podemos determinar qual é a potência que uma bomba ou que um ventilador ou um soprador deve fornecer a um fluido para que possamos realizar o transporte desse fluido de uma região a outra e assim possamos escolher e selecionar esse equipamento da melhor maneira. Bom, além disso, quando tratamos do escoamento interno, geralmente a teoria ela é bem desenvolvida e bem entendida, porém não existem muitas soluções analíticas e geralmente nós vamos utilizar resultados experimentais e relações empíricas ou semi-empíricas. Bom, nós sabemos que a velocidade em uma tubulação ela varia no espaço. Isso se deve à condição de não escorregamento. Vamos tratar aqui de uma tubulação em repouso. Sabemos que a camada de fluido que estiver em contato com essa superfície em repouso também estará em repouso. Devido a isso, vamos notar que as camadas de fluido adjacentes, ou seja, próximas a essa camada que está em repouso, vão sofrer uma certa desaceleração e vão escoar com uma menor velocidade. Para que a conservação de massa seja mantida, ou seja, para que a taxa com que o fluido entra na tubulação seja a mesma taxa com que ele sai, em termos de vazão mássica, já que uma certa quantidade de fluido vai escoar com uma velocidade menor, para que essa taxa seja mantida constante, uma outra quantidade de fluido vai escoar com uma velocidade maior, ou seja, a velocidade ela não é uniforme ao longo da tubulação. Bom, já que a velocidade varia, é conveniente que nós encontremos uma forma de calcular uma velocidade média, e vamos calcular a partir da relação para a vazão mássica, onde m ponto, que é a vazão mássica, é igual a ρ, que é a massa específica do fluido, multiplicada pela velocidade média, que é o que pretendemos determinar, vezes a área da seção transversal, é igual a uma integral sobre a área da seção transversal, de ρ vezes U de R, onde U de R é o perfil de velocidade, vezes a diferencial da área. Bom, para uma tubulação de área de seção transversal circular, temos que a área é dada como sendo π vezes R ao quadrado. Vamos diferenciar a expressão para a área em relação a R e temos que a derivada da área em relação a R é igual a 2πr. E vamos isolar uma expressão para a diferencial da área, para que possamos substituir na integral. Bom, como eu falei anteriormente, nosso objetivo é determinar uma expressão para a velocidade média. Olhando na nossa primeira expressão, onde a vazão mássica é dada como ρ vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal, vamos isolar a velocidade média, ou seja, vamos dividir essa integral por ρ vezes a área. E como falamos anteriormente, vamos trabalhar com uma tubulação de área de seção circular. Então, vamos determinar a área. A área seria π vezes R ao quadrado. Vamos determinar aqui que R maiúsculo é o raio da tubulação e é um valor conhecido. E o R minúsculo é a nossa variável, o R, na qual iremos realizar a integral. Então, temos que a velocidade média é igual à integral de 0 a R, onde R é o raio da tubulação, de ρ vezes U de R, que é o perfil de velocidade desse escoamento, vezes 2πr dr, tudo isso dividido por π vezes ρ vezes o raio da tubulação ao quadrado. Lembrando mais uma vez que esse R maiúsculo é um valor conhecido. Bom, no escoamento incompressível, a massa específica do fluido é constante, então ela pode ser retirada da integral. E retirando a integral, ela vai se cancelar com o ρ, que está no denominador. Além disso, 2π também é uma constante, e ela pode ser retirada da integral. Ficamos assim com a seguinte expressão. A velocidade média é igual a 2 dividido por R ao quadrado, da integral de 0 a R de U de R vezes R dr. Posteriormente, iremos encontrar uma expressão para U de R, onde U de R é o perfil de velocidade, e iremos finalmente substituir nessa integral e realizar essa integração
para encontrarmos uma expressão para a velocidade média. Muito bem. Agora vamos falar sobre a diferença entre o regime laminar e o regime turbulento. Bom, no regime laminar, o movimento do fluido é ordenado e não encontramos flutuações de velocidade. Já no regime turbulento, o movimento é desordenado e existem flutuações de velocidade. Bom, a transição entre esses dois regimes de escoamento depende da geometria, da rugosidade da superfície, da velocidade do escoamento, da temperatura e do tipo de fluido. Além disso, quando formos analisar o regime turbulento, vamos notar que é um regime no qual a transferência de quantidade de movimento, de massa e de calor é mais intensa. Porém, vamos verificar também que há uma maior perda de carga e um maior fator de atrito. Bom, o número de Reynolds é um parâmetro adimensional que utilizamos para classificar o escoamento em laminar ou turbulento, e além disso ele é utilizado em uma série de cálculos que veremos mais adiante. Bom, o número de Reynolds é uma relação entre forças inerciais e forças viscosas, e ele é calculado da seguinte forma: Reynolds é igual a ρ, que é a massa específica do fluido, vezes a velocidade média de escoamento, vezes o diâmetro do duto ou da tubulação, dividido pela viscosidade. Bom, percebemos que quanto maior a velocidade de escoamento, quanto maior o diâmetro da tubulação, maior o Reynolds. Para uma tubulação de área de seção circular, temos que Reynolds, sendo menor ou igual a 2.300, ele é regime laminar. Um Reynolds calculado como sendo um valor entre 2.300 e 4.000 é um regime de transição entre o laminar e o turbulento. E ele, sendo maior ou igual a 4.000, ele é regime turbulento. Bom, em algumas situações vamos deparar com tubulações ou dutos que não possuem área de seção circular. Porém, ainda precisamos calcular o número de Reynolds. Ele vai ser calculado da seguinte forma: Reynolds é igual a ρ vezes a velocidade média, vezes dH, onde dH é o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade. Bom, o diâmetro hidráulico de uma tubulação é calculado da seguinte forma: o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes a área de seção transversal, dividido pelo perímetro. Bom, no nosso exemplo temos uma tubulação de área de seção transversal retangular, cujos lados medem A e B, e substituindo nessa fórmula teremos o seguinte: o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes A vezes B, dividido por 2, que multiplica A mais B. Simplificando, teremos que o diâmetro hidráulico, neste caso, será 2 vezes A vezes B sobre A mais B. Agora vamos falar a respeito da região de entrada e do comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico. Vamos analisar uma tubulação de geometria cilíndrica. Vamos estabelecer um sistema de coordenadas baseado em x e em r, onde x é o eixo que aponta no sentido da direção axial e r na direção radial. Bom, para nossa explicação, vamos adotar uma corrente de fluido uniforme e que esteja escoando com velocidade constante, de maneira que todas as camadas de fluido vão escoar com a mesma velocidade. Bom, essa corrente de fluido ela vai adentrar nossa tubulação e nós sabemos que devido à condição de não escorregamento, as camadas de fluido que estiverem diretamente em contato com a superfície vão ter velocidade nula, ou seja, elas vão ter velocidade zero. E as camadas de fluido que estiverem próximas às paredes, mas não em contato direto com as paredes, vão escoar com velocidade menor do que aquelas que estiverem mais próximas ao centro do eixo da tubulação. Bom, isso acontece porque, devido ao atrito das camadas que estão próximas às paredes, com aquelas camadas que estão diretamente em contato com as paredes, o atrito entre essas camadas faz com que as camadas que estejam mais próximas, porém não em contato direto, sofram uma desaceleração. E para manter a vazão mássica constante, ou seja, pelo princípio de conservação da massa, as camadas de fluido que estão mais distantes das paredes vão escoar com velocidade maior em relação àquelas que estão mais próximas das paredes. E nós vamos observar o surgimento de duas regiões distintas no escoamento. Uma região na qual os efeitos viscosos e de atrito são importantes e predominantes, e uma região onde esses efeitos de atrito eles não são tão importantes ou não são percebidos. Essa região onde os efeitos viscosos e de atrito são percebidos é chamada de região da camada limite.
E a região onde esses efeitos viscosos não são sentidos ou percebidos é chamada de região de escoamento irrotacional. Bom, na camada limite nós vamos perceber também o surgimento de um gradiente de velocidade, ou seja, a velocidade da camada de fluido vai depender da distância radial com que ela está do eixo central da tubulação, ou seja, uma camada de fluido que esteja nesse ponto não vai ter a mesma velocidade de uma camada de fluido que esteja nesse ponto, devido à distância que elas estão do eixo central da tubulação e das paredes. Bom, podemos notar que tanto na parte superior quanto na parte inferior há uma formação da camada limite. Essas camadas limites elas vão crescendo desde a entrada da tubulação até um certo ponto na qual elas se encontram. Quando elas se encontram, o perfil de velocidade ele deixa de depender da variável x. Por quê? Antes que as duas camadas limites se encontrem, vamos supor que eu tenho um ponto 1 aqui e um ponto 2, mais distante. Vamos supor, para a nossa análise, que elas estão na mesma distância do eixo central da tubulação. Vamos chamar esse ponto aqui de 1 e chamar esse ponto de 2. Aqui no ponto 1, por mais que ele esteja na mesma altura ou na mesma distância do eixo central do ponto 2, eles não vão ter a mesma velocidade. Aqui eu vou ter uma velocidade 1 e aqui eu vou ter uma velocidade 2. Porque aqui o perfil de velocidade ele depende tanto da distância radial, ou seja, da variável r, quanto da distância x, ou seja, no sentido axial. Ou seja, a velocidade nesse ponto não vai ser a mesma, mesmo que eles estejam na mesma distância do eixo central da tubulação. Já quando as camadas limites finalmente se encontram, o perfil de velocidade ele passa a depender apenas da variável r, ou seja, se pegarmos agora aqui um ponto 3 e um ponto 4, supondo que eles estejam na mesma altura, ou seja, na mesma distância do eixo central da tubulação, esses dois pontos vão ter a mesma velocidade, porque aqui o perfil de velocidade não depende mais da variável x, ele depende apenas da variável r. E podemos escrever que a derivada do perfil de velocidade com relação à variável x é igual a zero. Por quê? Porque ele não depende da variável x. Bom, agora nós vamos falar sobre o escoamento laminar em tubos. Nós vamos construir uma relação para uma expressão analítica para um perfil de velocidade. Vai ser para um escoamento em regime laminar permanente para um fluido incompressível. Então vamos lá. Bom, temos aqui uma tubulação de geometria cilíndrica. Temos nosso sistema de coordenadas em R e em X. Nós vamos analisar um elemento de fluido de geometria anular, ou seja, ele tem o formato de um anel. Esse anel ele vai ter espessura dr e comprimento dx. Bom, vamos olhar aqui algumas figuras. Bom, nesse primeiro diagrama, ele está bem exagerado, e é para que você tenha a noção de que os elementos de fluido eles são anelares, e eles vão estar escoando concentricamente e um por dentro do outro, de forma que nesse elemento maior, ou seja, esse elemento externo, vamos ter uma tensão de cisalhamento nessa parte externa, mas também vamos ter uma tensão de cisalhamento nessa parte interna devido ao atrito com outro elemento de fluido. Bom, aqui na segunda figura, é para que você tenha a noção de que nós vamos ter um elemento de raio R e de espessura dr, ou seja, o raio interno é R e o raio externo é R mais dr. Bom, isso vai ser importante na hora que nós formos calcular a área para essa figura. Bom, nesse terceiro diagrama nós temos aqui também bem exagerado, mas nós vemos pressões e tensões atuando. Na nossa análise, nós queremos fazer um balanço de forças. Entretanto, não podemos fazer isso diretamente a partir das tensões e pressões, visto que elas não são forças. Então, nós vamos ter que encontrar as áreas sobre as quais elas estão atuando e multiplicar os seus valores pelas respectivas áreas, para podermos, então, fazer o balanço de forças. Notem que aqui temos uma Px, ou seja, é uma pressão que está atuando num ponto de coordenada x. E Px mais dx é uma pressão que está atuando num ponto de coordenada x mais dx. De maneira semelhante às tensões, temos tal R e tal R mais dr, que são tensões atuando em pontos de coordenada R e R mais dr. Bom, agora nós vamos calcular as áreas. Primeiramente, nós vamos calcular a área onde estão atuando as pressões, lembrando que temos um anel de espessura dr e raio R. Então, nós vamos calcular a área efetiva na qual a pressão está atuando.
Ou seja, vamos calcular a área de um círculo de raio R mais R e vamos subtrair a área de um círculo de raio R. Bom, vamos ter a seguinte expressão. A área é igual a π vezes R mais R, que é o raio do círculo maior, ao quadrado, menos π vezes R ao quadrado. Bom, aplicando a distributiva, vamos fazer o seguinte procedimento. Bom, esse primeiro termo πr ao quadrado vai se cancelar com esse outro termo. E esse termo aqui, dr ao quadrado, nós vamos desprezar. Por quê? dr é tão pequeno quanto nós quisermos, ou seja, num limite ele poderia tender a zero. Então, algo que é muito pequeno e próximo de zero, elevado ao quadrado, é menor ainda. Então, nós podemos desprezar esse termo. E vamos acabar achando que a área é igual a 2πr dr, a área frontal, ou seja, a área onde as pressões estão atuando. Bom, agora nós precisamos encontrar a área lateral, ou seja, a área onde as tensões de cisalhamento estão atuando. Bom, a área lateral vai ser calculada como a área lateral de um cilindro, que vai ser 2πr, que é o perímetro, vezes a altura, que no nosso caso vai ser dx. Notem que essa área corresponde à área interna, ou seja, a área lateral interna do anel. Para a área lateral externa, a expressão vai ser 2π R mais R, ou seja, R mais R é o raio externo desse cilindro. Aplicando a distributiva, nós teríamos a área igual a 2πr dx mais 2πr dr dx. Como eu falei, nós vamos ter o produto aqui de dr e dx. Nesse caso, vamos ter a mesma ideia daquele elemento dr ao quadrado que nós desprezamos. Vamos ter o produto de duas grandezas infinitesimais, de forma que a área lateral, tanto externa como interna, vão ser 2πr dx, porque nós vamos desprezar o termo que tem o produto dr dx. Bom, nós ficamos com o seguinte balanço. Multiplicamos cada pressão pela respectiva área e cada tensão pela respectiva área. E o somatório de tudo isso tem que ser igual a zero, porque, como estamos num regime permanente, não há aceleração. Então, o somatório de força sobre um elemento de fluido qualquer tem que ser igual a zero. Bom, nós vamos dividir toda essa expressão por 2π dr dx. Dividindo, vamos ficar com o seguinte. R vezes a pressão em x menos a pressão em x mais dx sobre dx mais R tal, ou seja, isso aqui é uma função, uma expressão R tal, que atua em R, menos R tal, que atua em R mais R sobre dr igual a zero. Notem que tanto a expressão com relação à pressão quanto a expressão com relação ao raio tem o formato de uma derivada, ou seja, é a variação de uma determinada grandeza dividido por um delta, nesse caso, ΔX e ΔR. Bom, igualando a zero e lembrando que aquilo tem o formato de uma derivada, ficamos com o seguinte, R dp dx mais a derivada de R tal em relação a dr igual a zero. No caso de um fluido newtoniano, podemos substituir tal aqui dentro pela lei de Newton da viscosidade, onde tal é igual a menos a viscosidade vezes du/dr, onde du/dr é o gradiente de velocidade. Bom, apenas substituímos a expressão para tal aqui dentro dessa derivada e ficamos com o seguinte, R vezes dp dx mais a derivada em relação ao R de uma expressão entre parênteses, que também tem uma derivada aqui, que vai ser menos μ, que é a viscosidade, vezes R, que já tinha na expressão anterior, du/dr igual a zero. Bom, aqui fizemos uma manipulação algébrica, nós dividimos os dois lados por R, ou seja, esse termo aqui multiplicando o dp dx vai se cancelar, e aqui vamos ter 1 sobre R dividindo, e passamos o dp dx para o outro lado. Bom, o dp dx é o nosso gradiente de pressão. Lá no cálculo, vocês devem se lembrar que o gradiente é um vetor que vai ser aplicado numa função, e ele vai apontar na direção de maior crescimento daquela função. Bom, aqui para ilustrar, nós temos uma tubulação, temos um ponto A e um ponto B. Essa setinha azul aponta na direção com que o escoamento ocorre. Como o escoamento está ocorrendo na direção de A para B, sabemos que a pressão em A tem que ser maior que a pressão em B. No entanto, o gradiente, nesse caso, ele vai apontar de B para A, ou seja,
Se a pressão em A é maior que a pressão em B, o gradiente ele tem que apontar de B para A, ou seja, a pressão em B é menor que a de A, então para apontar na direção de crescimento da pressão, temos que apontar de B para A. No nosso caso, como o escoamento ocorre de A para B, temos que o escoamento é na direção contrária do gradiente. Por isso dizemos que o gradiente de pressão é negativo na direção do escoamento. Ou seja, a quantidade dP dx em si é uma quantidade negativa. Portanto, menos dP dx é uma grandeza positiva. Bom, nós vamos passar o R multiplicando para o outro lado. E no caso da viscosidade ser constante, ela pode sair dessa derivada. Ela vai sair para cá multiplicando. Porém, nós vamos passar por outro lado da igualdade dividindo. O procedimento a seguir vai ser um procedimento de integração. Porém, antes de integrarmos, vamos perceber que de um lado nós temos uma função de R e uma função de x. Ainda quando R estava do outro lado da igualdade, nós tínhamos uma função de R e uma função de x. Bom, quando nós temos uma f de x qualquer e uma g de R, e nós dizemos que elas são iguais, elas têm que ser iguais a uma mesma constante, porque para que uma função de uma variável x qualquer e uma variável r qualquer sejam sempre iguais para quaisquer r e x, elas têm que ser iguais a uma mesma constante. Então, nós sabemos que dp dx é igual a uma constante. Bom, agora o que nós vamos fazer? Novamente, olhando essa igualdade aqui, nós vamos passar esse termo dr para esse lado, lembrando que dp dx é uma constante qualquer, e nós não precisamos nos preocupar com ela agora. Nós vamos passar esse dr para o outro lado e integrar dos dois lados. Nós vamos fazer uma integral indefinida aqui, e vamos ter o seguinte resultado. Bom, vamos integrar dos dois lados, como eu falei, e aqui teremos o seguinte. A integral de uma diferencial é a própria função, então vamos ter aqui r du dr é igual a dp dx, que é uma constante, nós não precisamos nos preocupar com ela, vezes 1 sobre μ, r ao quadrado sobre 2 mais uma constante 1. Bom, para determinar essa constante, nós precisamos de condições de contorno. Nós precisamos de um valor para uma função em algum ponto conhecido. A primeira condição de contorno que nós vamos utilizar é o que chamamos de condição de simetria. Ou seja, como temos um sistema simétrico, em r igual a zero, a derivada de u em relação a r tem que ser igual a zero. Vamos substituir essa expressão aqui e temos o seguinte. Como falei, em r igual a zero, a derivada de u em relação a r também é igual a zero. Bom, aqui temos zero nesse lado da igualdade, vai ser igual a dp dx vezes 1 sobre μ vezes zero ao quadrado mais c1. Tudo isso igual a zero. Portanto, C1 é igual a zero. Bom, ficamos com a seguinte expressão. R du dr é igual a dp dx vezes 1 sobre μ r ao quadrado sobre 2. Vamos passar o r para o lado direito da igualdade dividindo. E vamos ter o seguinte. Du dr é igual a dp dx vezes 1 sobre μ r sobre 2. Da mesma forma, nós vamos realizar uma integração indefinida. Vamos passar o dr para o outro lado e vamos integrar dos dois lados. Ficamos com a seguinte expressão. Du é igual a dp dx vezes 1 sobre μ r sobre 2 dr. Vamos fazer uma integral indefinida também. E essa integração ela vai nos gerar uma constante C2. Precisamos de outra condição de contorno para determinar o valor dessa constante C2. Bom, a segunda condição de contorno que nós vamos utilizar é a condição de não escorregamento. Em R igual a esse R maiúsculo, que é o raio da tubulação, e é um valor conhecido, U é igual a zero, ou seja, a velocidade em R, ou seja, no raio igual ao raio da tubulação, tem que ser igual a zero devido à condição de não escorregamento. Vamos substituir esse R maiúsculo, que é um valor conhecido, na nossa expressão, e vamos ter o seguinte. Em R igual a esse Rzão maiúsculo ao quadrado, a velocidade é igual a zero. Bom, vamos isolar C2 e vamos encontrar o seguinte, que o valor dessa constante C2 é igual a menos dp dx, que é o gradiente de velocidade, 1 sobre μ Rzão ao quadrado sobre 4. Agora nós temos a expressão para o nosso perfil de velocidade. O de R, ou seja, a velocidade em função da distância que estamos do eixo central, é igual a dp dx, 1 sobre μ, Rzinho ao quadrado, em que R é uma variável, sobre 4, menos dp dx, 1 sobre μ, Rzão ao quadrado sobre 4.
onde esse Rzão, novamente, é um valor conhecido. Bom, realizando algumas manipulações algébricas, vocês podem colocar em evidência o dp dx e esse fator 1 sobre 4μ, e vocês vão ter essa expressão para o perfil de velocidade. Ainda realizando alguns procedimentos algébricos, eu joguei para fora o Rzão ao quadrado e chega nessa seguinte expressão. Bom, lá no início do vídeo, nós ficamos com a seguinte expressão. Velocidade média é igual a 2 sobre Rzão ao quadrado, integral de 0 a r de u de r vezes r dr. Bom, agora, como nós achamos uma expressão para u de r, ou seja, nosso perfil de velocidade, nós vamos substituir dentro dessa integral e realizar essa integral para podermos finalmente encontrarmos uma expressão para a velocidade média. Bom, novamente, a velocidade média é igual a integral de 2 sobre Rzão ao quadrado, 0 é Rzão, de u de r vezes r dr. Bom, vamos substituir no lugar de u de r a expressão que nós tínhamos para o nosso perfil de velocidade. Percebam que todo esse termo aqui é uma constante, porque dp dx é uma constante, e Rzão ao quadrado é um valor conhecido, então tudo isso pode sair dessa integral. Bom, vamos realizar alguns cancelamentos aqui algébricos. Vamos cancelar esse Rzão ao quadrado com esse aqui de baixo, que já tinha na expressão anterior. E esse 2 vamos cancelar com esse 4. Bom, ficamos com o seguinte. A velocidade média é igual a menos dp dx. Lembrando que dp dx por si só é uma quantidade negativa, então menos dp dx é positivo. Vezes 1 sobre 2μ é igual a integral de 0 a Rzão de 1 menos Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Tudo isso vezes r dr. Bom, aqui nós vamos aplicar a distributiva e realizar a integração. Teremos o seguinte. Aplicando a distributiva, ficaremos com r, né, porque r vezes 1 é igual a r. E r vezes r ao quadrado é igual a r ao cubo. Vamos realizar a integração. Vamos fazer essa integral definida, né? Integral de r dr é r ao quadrado sobre 2, de 0 a Rzão. E integral de r ao cubo esse Rzão ao quadrado é uma constante, né? Então vocês poderiam botar para fora dessa integral e fazer ela separada, né? E integral de r ao cubo dr é r à quarta sobre 4. Aqui nós vamos substituir, né? O zero por si só ele vai zerar quando nós substituirmos aqui, porque temos uma potência. Então vamos ficar com o seguinte. A velocidade média é igual a menos dp dx vezes 1 sobre 2μ vezes Rzão ao quadrado sobre 2 menos Rzão ao quadrado sobre 4. E isso tudo vai nos dar o seguinte. Realizando essa subtração de frações, vamos ter que a velocidade média é igual a menos dp dx, que é o gradiente de velocidade, vezes Rzão ao quadrado sobre 8μ. Bom, ainda não estamos satisfeitos. Notem que essa expressão para a velocidade média é muito parecida com aquela expressão que nós tínhamos, aquela constante no nosso perfil de velocidade. Percebam que aqui no perfil de velocidade temos o dobro dessa expressão para a velocidade média, porque se multiplicarmos tudo isso aqui por 2, o 2 aqui na frente iria se cancelar com esse 8 e teríamos um 4 aqui. Bom, então percebemos que 2 vezes a velocidade média é igual a essa expressão aqui, que é idêntica a essa expressão que tínhamos para o nosso perfil de velocidade, essa que está circulada em vermelho aqui no meio. Bom, então temos o seguinte, vamos substituir essa expressão toda por 2 vezes a velocidade média. Então, o perfil de velocidade é igual a 2 vezes a velocidade média, vezes 1 menos Rzinho ao quadrado, onde esse R aqui de cima é uma variável, sobre Rzão ao quadrado, onde esse Rzão é um valor conhecido, que é o raio da tubulação. Bom, substituindo o valor 0 aqui, ou seja, aqui seria U de 0, na verdade, aqui seria um 0, nós vamos encontrar qual é a velocidade no centro da tubulação, ou seja, no raio 0. E isso vai ser o quê? Vai ser a nossa velocidade máxima. A velocidade máxima é igual a 2 vezes a velocidade média. No centro da tubulação a velocidade é máxima porque, como nós vimos anteriormente, pela condição de simetria, a derivada lá é 0, ou seja, du dr é igual a 0. Se du dr é igual a 0, nós temos que um ponto onde a derivada é nula é um ponto crítico, ou seja, de máximo ou de mínimo. Então, como nós sabíamos,
No centro da tubulação, teremos a velocidade máxima, que corresponde a 2 vezes a velocidade média. Anteriormente, nós descobrimos qual é a velocidade média, então nós somos capazes de calcular qual é a velocidade máxima nesse escoamento. Bom, pessoal, por hoje é só. O vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês possam ter entendido. Alguns momentos podem não ter ficado muito claros, então eu sugiro que vocês pausem o vídeo, revejam alguma parte, e é isso aí. Muito obrigado.